Você olha o Vecna assim, né? Um cara todo deformado, você pensa, é um ser dessas outras dimensões, né? Sim. Até que a gente descobre que, na verdade, Vecna é um ser humano. Aí o Vecna aí, ó. Que foi um ser humano em algum momento. Ele era um ser humano chamado Henry Creel, um rapaz, e ele teve uma infância difícil e tal. O pai era... aí a gente já... Pra gente mergulhar na história do Henry Creel, que virou Vecna, que virou... Ele tem 4 nomes, né? Que ele era o experimento número 1. Aí depois que ele virou esse troço deformado Vecna. Henry Creel, que é o nome humano. E ele, nessa agora, temporada 5, ele tem o nome de Mr. What's It? Senhor, o que é isso? Entendeu? Mr. What the fuck? WTF. Né? Então esse é o Henry Creel e a versão dele chamuscada, que é parece o príncipe do Shrek, né, cara? Então, cara, essa transformação no monstro me lembra um filme que a galera odeia, mas que eu gosto demais, que é o filme do Flash, cara, do The Flash. Por quê? Porque o Flash Reverso, eu não sei se é o Flash Reverso que ele chama ali, ele fica sempre voltando no tempo tentando salvar a mãe. E ele fica tantas eras fazendo isso que ele vai virando um monstro. Ah, tá. E aí ninguém mais reconhece ele. E depois o Peter Parker não, que é o... Como é que é o nome do The Flash? Eu esqueci agora. Os nerds tem que me ajudar aí. Ele encontra com ele mesmo e não reconhece. É porque é ele já velhão de várias eras. Barry, né? O Barry, né? É Barry. Então, lembra um pouco, né? O Vecna virando monstro com o The Flash virando... Eu não sei se é o Flash Reverso que eles chamam. Então... o que acontece? Na 4ª temporada, a gente tem a introdução desse novo personagem. Ele tem um lado maligno. Essa outra dimensão vai deixando os seres malignos. Não, ele encontrou com esse Mind Flayer, aquele bichão. Sei. E o bichão meio que cooptou ele pro... Tá. Mas assim, o tempo na outra dimensão passa de forma diferente. Então o cara passou eras lá. É como se ele já tivesse aí 10 mil anos, entendeu? Sei. Só que pro tempo... Aqui passaram 5 anos. Entendi. Então é diferente. Barry Allen, né? Obrigado aí, galera. Então, a gente começa a ter a impressão, até agora no momento que a gente está na série, né? Nesses 4 capítulos da 5ª temporada, que o Vecna é o grande vilão, que ele é o manda-chuva. Mas... a galera que tá tentando cavar os easter eggs já tá tentando entender que, na verdade, é aquele Mind Flayer que domina tudo, porque foi o Mind Flayer que cooptou o Henry Creel ainda quando ele era criança e deu esses poderes pra ele, quando ele teve uma experiência ainda criança. Por quê? Porque, segundo a peça, existe uma peça, Stranger Things, que passa na Broadway, só na Broadway, que conta a história, tipo a história de origem do Henry Creel. Desde a infância. E o mais interessante é que a história faz uma conexão com o Projeto Filadélfia. Aquele do navio que some, né? Então, se eu não estou enganado, se eu estou me lembrando bem aqui da história, o pai do Henry Creel era um dos participantes do Projeto Filadélfia. E ele foi transportado não só no espaço, mas no tempo também. Então, ele vai a 1983, de 1959, se eu não estou enganado, ou 49, vai a 1983 e volta. Então, olha lá o navio, né, que... supostamente... reais, entre aspas, eles sempre fazem, eles sequestram a criança e leva para fazer experimentos. Claro. Para entender o que é isso. Uso militar. Não só para usar, mas também para... Isso é o que é na peça, ou... Não, esse daí já é no filme. Ou é uma imagem artística, não sei se é do... Pode ser também, né? Não tô me lembrando exatamente. É o Vecna e o Mind Flayer, será? Isso. Então, assim, a minha esposa que mandou que é o pai do Dr. Brenner, né? Porque o Dr. Brenner é o... eles estão me corrigindo aqui. Não é o pai do... Quem viaja no tempo não é o pai do Henry Creel. É o pai do Dr. Brenner, que é o cientista. Então, é o cientista que... O pai do Martin Brenner, É o cientista que a Eleven chamava de pai, né? Papa. Sim. Porque ela não conheceu que é do ET, né? Ele é o ator. O ator? Ele não tá no ET? Cara, agora você me pegou, hein? Eu também... não, acho que não. Tô confundindo. Não tá, não. Tá, não? Não. É porque é um ator antigão também. Mas eu acho que ele não tá, não. Então, esse garoto, ele se torna o experimento 1.
Só que esse garoto, ele começa a ficar meio maldosinho. Ele começa a ir matando os animais, começa a fazer maldade, até que ele chega e mata todas as outras crianças. Quase todas, né? Porque algumas outras sobraram. 2, se eu não estou enganado. E aí, rola o grande duelo, que é do 1 com a Eleven. Só que a Eleven era bem novinha, era criancinha, devia ter uns 5, 6 anos, 6 anos talvez. E aí, na luta entre eles, na luta de poder, ela, em vez dela matar o Henry Creel, ela lança ele em outra dimensão. E aí que ele vai peregrinando pela outra dimensão até que ele encontra com o Mind Flayer. E aí o Mind Flayer fortalece ele e ensina ele como se vingar. Então ele começa a conseguir abrir portais para a dimensão normal. E ele começa, a cada criança que ele mata, ou cada pessoa, na verdade, né? A Chrissy, por exemplo, ele vai matando os personagens e cada personagem que ele mata, ele abre um portal. E daqui a pouco a cidade está cheia de portais onde esses Demodogs, Demogorgons e Demobats vão passando para eles dominarem aquela região, né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente pega a ideia de não só da magia cerimonial, né, do sacrifício humano que abre um portal, mas o próprio Cristo, né, que se entregando na cruz abriu um grande portal ali, rasgou o véu para estabelecer uma comunicação com o mundo espiritual. Então essa ideia de que sacrifícios abrem portais, isso tem grande semelhança com o que a gente vê meio que no mundo real, né? E Eleven, o apelido dela é El, claro. Que é Deus em hebraico, né? Que é El é o singular, né? E Elohim é o plural. Então, assim, todo mundo chama ela de El, é como se estivesse chamando ela de Deus, né? Se você for partir do hebraico. Então tem um nome importante. Agora, na 4ª temporada, em que o Vecna, ele aparece ali como o grande antagonista, é muito interessante porque quando mostra o Henry Creel jovem, ele gosta muito de aranhas. E ele tem potinho com aranha, né? Ele mexe muito com aranha e tal. A figura lá tem uma semelhança com a... Então, e ele fica no Upside Down, no mundo invertido, como se fosse uma aranha também, com uma teia. Então é um negócio muito interessante que ele tem, assim, um comportamento parecido com a aranha, né? Então ele se comporta como se fosse com uma aranha viúva negra, né? Que seduz a vítima, né? Atrai a vítima até um lugar onde depois ela é assassinada, né? E o que é interessante é que a aranha, a viúva negra, ela tem um desenho no corpo que é tipo uma ampulheta. Não sei se vocês já viram isso. Você vê se acha aí, ô homem. A Viúva Negra tem um desenho tipo ampuleta, né? Ou seja, tem uma questão do tempo também, né? Que eles usam essa metáfora, né? Da ampuleta, do tempo. Então, ele tá em outro espaço-tempo, mas ele tá interagindo com o mundo normal, né? Então, o que é interessante é que assim como a aranha tem a teia, e a teia serve como uma arapuca para pegar as presas, né? O Vecna também ele tem uma teia, né? Onde ele vai usando essa teia para conseguir atrair as vítimas. E o que ele faz? Aí a gente volta lá A Hora do Pesadelo. Ele consegue entrar na mente de pessoas traumatizadas para controlar, né? Então o que ele faz? Ele usa... Ali, ó, o desenho da... Ah, cara. Tem um desenho diferenciado, né? Não vou com a cara de aranha, viu? Não sei você, nem aranha e cobra. Eu e o Lenny fomos lá na casa do Richard Rasmussen. O Lenny, cara, tinha umas aranhas minúsculas, ele que nem uma garota. Pegou mal, ele Não. Agora eu vou falar a parte boa dele. A boa? Tomou picada de cobra lá. Falou, não, tomou? Pode. Tomou, né? Umas 2 lá. É mesmo? Dói, né? Foi uma picadinha tipo pernilongo, assim. É mesmo? Não muito, não. Não deu uma inflamadinha depois, não? Mas ela pra valer, né? Pra valer o negócio. A primeira ela picou e arranhou, aí a segunda ela picou e por que você tem um lance com aranha e com cobra de boa? Não sei, cara. Isso vai ficar estranho pra mim, cara. Vai me complicar. Essas metáforas aí, eu gosto de aranha, assim. As metáforas aí são meio estranhas, hein? E o passeio? Cleópatra que gostava de negócio de cobra aí, né, meu irmão?
Pois é. Pior que o Lenny nem se lembra do passeio que você tá falando. Não lembrou. Você falar que ele tomou uma picada da cobra e pegou mal, hein? Pegou mal, cara. Mas vejam esse vídeo da gente visitando a casa do Richard. Pô, legal. Isso daí... Olha lá, ele como se fosse com uma teia de aranha atrás, né? Coisa linda, né? A parte visual é muito boa, né? É maneiro, cara. Os caras gastam uma grana nessa série, não é? Pô, cara. Eu tava vendo o salário da última temporada de cada ator, é tipo... Tá salgadinho? 7 milhões, 12 milhões, 11 milhões, dependendo da participação. Não vi não os salários. Cada ator, Então o que ele faz, cara, pra atrair as vítimas? Ele entra na mente das pessoas traumatizadas e começa a acusar as pessoas. Ele vai usando acusações e a culpa para tentar desestabilizar mentalmente a pessoa, né? Mentalmente e espiritualmente. Então é como se ele fizesse uma espécie de operação psicológica ali, quebrando a resistência da pessoa, né? Então tudo começa ali na mente, né? É uma batalha mental e quem tá fragilizado mentalmente, ele consegue sugar e atrair, né? Então, por isso... É muito interessante como é que essa luta... A Bíblia fala sobre o capacete da salvação, por exemplo, né? Ou seja, a salvação está relacionada com a cabeça, por isso que fala do capacete. Então, os pensamentos podem te levar à salvação ou à perdição. Por isso que o capacete da salvação é o que relaciona, né, a parte espiritual. Então, embaralhar o pensamento também, na Bíblia, é a maneira como o inimigo ele consegue influenciar as pessoas, né? Confundir nossos pensamentos com... Como chama isso? Quando a pessoa tenta te influenciar? Tentar com a tentação? A persuasão. Então, o que acontece geralmente? O cara, vamos supor, o cara tá bem ali, tá tranquilo, tá feliz, e de repente surgem pensamentos de raiva, de angústia, de medo, de amargura. Aí isso abre uma brecha pro inimigo atingir o cara. Começa na mente. Que você começa a dar lugar. Joga culpa nele. Exato, você vai jogando lugar, né? Então é muito interessante essa maneira como essa dinâmica acontece, né? Ele tenta, o Vecna, né, na quarta temporada, fazer a pessoa ficar dominada pela negatividade, pela inveja, pela irritação, pelo julgamento, pela acusação, né? Então, assim, é muito interessante essa maneira como ele ataca, né? Isso seria a representação de Lúcifer? Ou é ou é o Demogorgon? Se fosse uma representação cristã, quem é quem aí? Tem a figura... Na quinta temporada, o Vecna tá mais parecido com a ideia de anticristo. Tá. Por quê? Porque ele aparece para as crianças não como Vecna, ele aparece como a forma Henry Creel. Mas eles não chegam, eu sou Henry Creel, ele se apresenta como Mr. What's It, né? O que é isso, né? Então, o que é muito legal e por isso ele aparece como anticristo, porque ele chega para as crianças e fala assim, olha, tem muitos monstros aqui na cidade, né? Você sabe? Então eu vou te levar para um lugar para você ficar protegido dos monstros. É como se fosse a bruxa oferecendo doce para João e Maria. Vem cá que eu vou te dar o benefício, o prazer, a proteção. E aí ele pega as crianças e leva para essa dimensão espiritual dele. Então as crianças começam a assumir. E aí ele deixa as crianças numa casa, que na verdade é uma outra dimensão, ou algumas interpretações que eles estão dentro da própria mente do Vecna, né? A alma dele está presa dentro da mente do Vecna. E aí ele fala, olha, isso é interessante, né? Ele diz, fica aqui dentro da casa, não sai da casa, porque aqui você está protegido dos monstros. Isso é muito interessante, porque o cara que é o chefe dos monstros te oferecendo proteção dos monstros. Né? Então isso é o anticristo puro, né? O anticristo falou, não, eu sou o salvador. Na verdade é ele que vai destruir tudo.